Olá pessoal, bem-vindos de volta, IMG Tech Podcast, quarta temporada, episódio 2. Estamos aqui de volta com a nossa quarta temporada, espero que tenham gostado do último episódio com o professor Paulo Neme, não é? Que a gente teve ali 2 horas de conversa muito interessante, mas não menos interessante a conversa que vamos ter hoje também. Portanto, já sabem como é que é, agradecemos aqui aos nossos patrocinadores, Aura Soluções de Engenharia, PCP Engenharia e a Técnica e Engenharia, que são os patrocinadores desta temporada e que têm contribuído bastante para que esta iniciativa aqui se torne possível. Agradecimento também institucional ao TC220, que é o International Committee de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, e também um aviso que nós já deixámos aqui no último episódio. A ABMS tem uma comissão técnica agora específica para instrumentação e monitoramento geotécnico. Vamos deixar aqui o link caso vocês sejam associados da ABMS ou queiram fazer parte da ABMS e queiram também fazer parte desse grupo da comissão técnica. Portanto, vamos deixar também esse contato. Passando a parte do papo de youtuber, vamos aqui apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que estamos a falar overseas, não é? A falar internacionalmente, mais uma vez, IMG Tech, buscando brasileiros lá fora para falar aqui no nosso podcast. Portanto, hoje, quem é que nós temos aqui? Nossa ilustre convidada. Hoje nós temos a Amanda Queiroz de Paula, ela é natural de Belo Horizonte, engenheira civil formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, mestre em geotecnia pela Escola de Minas da Universidade Federal do Ouro Preto, ou FOP, e especialista em estatística para o FMG. Atualmente está concluindo o MBA em Gestão de Vendas pela Universidade de São Paulo. Ao longo de mais de 10 anos de carreira, a Amanda construiu uma sólida trajetória na área geotécnica, atuando em empresas de consultoria e mineração, onde exerceu funções como engenheiro geotécnico e gerente de projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua experiência abrange projetos nos setores da mineração, energia, infraestrutura, instrumentação e monitoramento geotécnico, sempre com forte interface entre engenharia, análise de dados e tomada de decisão. Nos últimos anos passou a atuar como gerente de vendas para a Europa, a África e Brasil na Campbell Scientific, à frente dos mercados de mineração, energia e infraestrutura. Trabalha no segmento de sistemas de aquisição de dados e comunicação remota, colaborando com profissionais de diferentes especialidades para desenvolver soluções que proporcionam aos clientes monitoramento confiável, preciso e duradouro. Exatamente. Então, muito obrigado, Amanda, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, e já jogo a bola para você. Como é que surgiu essa ideia aí essa maluquice da engenharia civil, seguir essa carreira aí tendencialmente masculina, não é? Sabemos que tem esses desafios, mas como é que começou esse amor aí para a engenharia civil e pela geotecnia? Nos fala aí um pouco da sua história e bem-vindo. Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada de estar participando aqui, um podcast tão relevante na área de instrumentação e monitoramento, e eu tão nova nessa área, né? Que tem só 2 anos que eu estou adentrando nisso aí. Então, a minha mãe, na verdade, trabalhou numa empresa muito prestigiada de BH, mineração está em tudo, né? Uhum. Com muita clareza. O coração da mineração no Brasil. E aí a minha mãe trabalhava numa empresa que se chama Miner Consult, foi vendida, virou a SNC Lavalan, e que hoje é Atkins Reales, né? Uhum. Com esses conglomerados de engenharia. E a minha mãe trabalhou nessa empresa a vida inteira. E eu sempre convivi muito com as pessoas da empresa, era uma empresa muito legal, os 3 donos, pessoas boníssimas, assim. E acabou que eu me apaixonei por aquela vida, né? Aquela rotina de trabalho que minha mãe tinha. Ela era da parte de administração, mas convivi com muitos engenheiros ali. E aí, nesse meio do caminho, alguns eu convivi mais. O Euro é um engenheiro, por exemplo, muito querido, pai de uma grande amiga minha que trabalhava na Miner, e aí eu fui adentrando nesse mundo. Uhum. E eu acho que, no fundo, eu sempre soube que eu queria engenharia. Flertei com outras coisas ali, sempre muito focada, né? Flertei com direito, medicina, nada a ver com nada. Mas acabou que a engenharia me laçou, e aí eu passei para o curso de civil, adorei o curso, e aí a geotecnia, como diz o Brent Randall, né? Do livro, Uhum. De terra, de poeira e de pedra, que é o terror dos geotécnicos, né? Usar essas nomenclaturas. Quando eu entro na Vale, como estagiária, eu entro para a área de espeleologia, a parte de caverna, e que é fundamentalmente geotecnia, né? Na forma que eu executava lá o estágio, era fundamentalmente geotecnia, e eu adorei. A parte de concreto, a mim nunca interessou muito. É muito legal, claro, obviamente, é muito interessante, mas não
parte de cálculo estrutural e tudo mais não me trazia os mesmos desafios que geotecnia. E aí, na hora que eu consegui casar alguma perspectiva de ir para campo, né, de enxergar outras soluções, acho que a geotecnia ela tem um aspecto bem criativo dentro da engenharia civil, e aí eu me apaixonei. E dentro daquilo que tu começaste, quando tu começaste ali, quais foram aqueles maiores desafios que tu verificaste, não é? Do género, começaste a entrar na geotecnia, começaste a perceber certamente a questão das incertezas, não é? Eu acho que é dessa parte que tu falas, dá para ser um pouco mais criativo, não é? Porque não existe uma receita para... Existem guidelines, não é? Mas não existe uma receita própria para a gente resolver tudo. Mas o que é que tu viste, assim, na tua parte inicial que te fascinou mais? Quais foram, assim, os grandes desafios que tu olhaste, assim, pô, eu quero ir por aqui, porque eu acho que é um caminho que a minha carreira te dá o propósito, não é? Eu acredito, mas é aquele, assim, que tu, não, é por aqui que eu quero ir. Quais foram, assim, projetos que tu tiveste envolvida, que tu realmente olhaste, assim, é isso que eu quero? Eu sempre gostei muito da mineração, né? E eu, inclusive, eu estagiei na Vale, eu estava na Vale no período em que Fundão rompeu. E aí, assim, foi uma época em que Barragens ganhou muita visibilidade, né? Muita atenção, muito investimento, e junto de Barragens, toda a área de geotecnia, sobretudo na mineração. E eu me lembro, assim, na graduação eu tive as disciplinas de geotecnia, né? Aterro sanitário, enfim, todas as mecânicas dos solos e tudo mais, mas eu acho que no fundo ainda tinha, a mim, ao menos, ainda tinha uma ideia um pouco subjetiva do que era de fato geotecnia, né? Eu acho que os alunos de graduação não conseguem ter uma perspectiva muito global, completa, né? de tudo que geotecnia abarca. E aí, quando eu entro no estágio, e depois também quando eu vou começando, já depois de formada nessa carreira, na verdade a geotecnia ela está em muita coisa, muito mais do que a gente antecipa, e em qualquer obra grande, ainda que seja uma obra de concreto, qualquer obra grande, a participação geotécnica ela é diferencial, né? Porque qualquer obra vai ter uma fundação, muitas vezes vai ter uma contenção, alguma forma ali que a geotecnia entra. Sim. Então, quando eu comecei a ter essa perspectiva, que foi muito motivada pela ruptura de Fundão, falei, cara, isso aqui é muito legal, tem muito efeito na vida das pessoas, e eu não tinha essa ideia poucos meses atrás. Mas tu tiveste mais essa perspectiva, desculpa te interromper, tiveste mais essa perspectiva na tua parte profissional, não na faculdade. Quando tu chegaste na parte quando já estavas trabalhando no mercado, é que tu realmente percebeste o quão abrangente a geotecnia pode ser. É isso que estás a falar, não é? Okay. Eu acho que, assim, a formação em engenharia civil, né? E aí geologia imagino que seja diferente, mas em engenharia civil a formação ela é muito pautada na técnica, né? Um ciclo básico robusto, uma transição do ciclo básico para o ciclo profissionalizante com muitas disciplinas que são muito específicas, como mecânica dos solos, por exemplo. E aí eu senti falta de conseguir efetivamente desdobrar o que aquilo dali implica no dia a dia de um engenheiro civil. Né? O impacto. Transformar o que mecânica dos solos, na verdade, significa para um engenheiro formado. Como que ele usa aquilo dali no dia a dia, sabe? E mesmo na graduação, mesmo o que eu tive de mecânica dos solos e tudo mais, ainda foi muito pautado na perspectiva de design, de fundações, de contenções, de coisas muito civis, né? Mais civis e infraestrutura, né? Que acaba sendo um pouco mais geral. Exato. Não, eu também entendo isso, né? Porque como a minha formação também aconteceu mais direcionada para isso, mas eu comecei nessa área. Portanto, tu não sentes essa desconexão. Eu entendo o que estás a dizer, assim, tu estás a dar acaba sendo a geotecnia clássica, não é? Mas aí quando tu migras dessa geotecnia, mas tu vais aplicá-la para a mineração, tem uma certa desconexão com a realidade, porque, ok, também fazes contenção, também escavas, também tens tudo isso, mas num contexto distinto do que aquele que tu fazes em obras civis, em ambientes urbanos, em contextos diferentes de mobilização de equipamentos, áreas muito mais remotas, em que tu tens dificuldades de acesso, tu não colocas em projetos civis, que normalmente são em grandes metrópoles ou cidades em que tu tens mais acesso. Mas eu entendo isso que tu estás a dizer e faz todo sentido. Mas tu achas que hoje em dia ainda existe essa conexão, ou achas que as faculdades, por exemplo, elas já estão focando mais na própria mineração, mais direcionando os alunos? Assim, daquilo que tu vês, assim, de colegas ou que estejam começando agora?
a indústria de geotecnia mudou muito, né? Evoluiu muito nesses últimos 10, 15 anos. Isso é muito notório e isso é muito positivo também. Mas eu suspeito que isso ainda tenha se concentrado muito mais na pós-graduação do que na graduação, sabe, André? E, sobretudo, ainda segue, de certa forma, muito centrado em barragem, né? Quando, na verdade, há inúmeras outras estruturas na mineração e fora que precisam de geotecnia e que não tiveram tanta visibilidade pelas infelizes ocorrências de 2015 e de 2000 e... Foi 2015? Não foi, né? 2015 e o Brumadinho foi 19. Foi 15 e 19, isso. Então, na realidade, assim, foi muito motivado por esses dois acontecimentos, né? De Fundão e Brumadinho. No caso da graduação, eu acho que ainda falta um pouco dessa perspectiva. E eu não acredito que isso seja uma particularidade de engenharia civil e nem de geotecnia, né? Os cursos, eles têm ali um caminho, vamos dizer assim, um caminho preferencial de carreira para talvez grande parte das pessoas que entram, e que sempre há carreiras adjacentes que às vezes o estudante não tem essa clareza, e que depois, quando você vai para o mercado, você descobre que há muito mais coisa que você pode fazer com aquele diploma do que você imaginava. Eu acho que a graduação, ela tende a melhorar, sim. As redes sociais ajudam nisso, né? O acesso à informação ajuda muito nisso. Uma característica, uma coisa que eu me lembro, por exemplo, é que depois que eu entrei no mercado, eu descobri o que era geologia, né? Eu não sabia direito o que era geologia. E eu acho geologia incrível. Talvez eu soubesse, talvez eu até tivesse feito geologia. E eu fui à Mostra das Profissões, me lembro de ter visto, né, ter conversado com o estudante o que é geologia, mas às vezes a gente também, o estudante, não tem a maturidade para entender o que a pessoa está falando. Claro. Então, eu acho que isso tem melhorado, mas ainda assim, acho que há muitas limitações. Acho que normalmente quando o estudante entra na graduação, ele talvez enxergue 20%, 30% do que aquela profissão ali pode exercer, e a geotecnia é uma área tradicionalmente subestimada nesse sentido. Concordo plenamente, não é? Eu também acho, eu falo para a minha formação também aconteceu muito isso, não é? Tu tens uma ideia um pouco de uma geotecnia mais clássica direcionada para a civil, não é? Construções, e não ficas com a big picture, não é? Como se diz o pessoal aí fora, de tudo aquilo que tu podes fazer. A instrumentação não estava nem sequer perto do meu radar. No outro dia eu estava a olhar os apontamentos da minha especialização e eu fui descobrir alguma instrumentação numa matéria de obras de terra que tinha lá, e lembro-me do meu professor de estruturas de suporte de terra ter dado 1 hora a falar de marcos superficiais, inclinómetros, alguma coisa para taludes, mas tipo num curso inteiro é muito pouco, não é? E aí eu lembro depois, na profissão, como muitos de nós, é que depois começaram a ficar mais despertos, não é? Mas então, a faculdade também tem essa questão de, ela te dá uma caixa de ferramentas, não é? Eles não conseguem cobrir tudo, não é? Eu acho que também tem essa questão da limitação de tempo, daquilo que pode ser dado, mas eu acho que poderia-se direcionar os cursos para aquilo que o mercado realmente necessita, porque às vezes uma desconexão dessa parte de setores, não é? Que realmente depois parece que os alunos caem ali de paraquedas, alunos não, já são engenheiros, não é? Recém-formados, caem ali de paraquedas e parece que eles ficam meio perdidos, que parece que têm que entender, têm que aprender tudo de novo, não é? Eles têm as bases, não é? Mas parece que aquilo é tudo muito novo, e eu assim, pô, o que é que eu estive a fazer todo esse tempo na faculdade? Sente-se meio inútil. E aí tem que fazer todo esse processo, né? E eu acho que isso é particularmente verdade para a geotecnia, né? Porque a geotecnia evoluiu muito e ela se especializou muito também. Né? Então, há inúmeras alternativas do que fazer dentro de geotecnia e que seria humanamente impossível ensinar tudo na graduação, claro. E aí, um ponto, por exemplo, eu me lembro, quando eu estava na graduação, eu tive aula de Civil 3D, né? Que é uma ferramenta totalmente genérica, serve para várias áreas da engenharia civil, mas eu sempre fiz Civil 3D na perspectiva de construção, né? Assim, o mais próximo que chegou de geotecnia foi um pouquinho ali de estrada, de corre e aterro, mas sempre tudo muito superficial. E aí, quando você se forma, você descobre um monte de coisa que você nunca nem ouviu falar, né? O estagiário de geotecnia, ele já vai aprender a mexer com slide, ele já vai aprender a mexer com ferramentas que na graduação as pessoas não comentam muito, né? Tem muito pouco contato, né? Muito pelo contrário, exato. Então, eu me apaixonei, de certa forma, pela geotecnia, e eu me pergunto um pouco, sabe, como eu gosto muito dessa perspectiva de conexão, de conectar
pessoas e conectar conhecimentos. Eu sinto um pouco de falta, eu senti, né, aliás, um pouco de falta na graduação. Eu gostaria que tivesse tido mais oportunidades de engajamento entre a indústria e os estudantes, sabe? Existe um aspecto de maturidade do estudante que às vezes também não está pronto para se aproveitar o máximo possível de determinada comunicação, de determinado recurso, né, que lhe é oferecido, mas existe também um foco muito grande numa base muito acadêmica, que é sim importante, é muito importante da forma que eu enxergo, mas falta capacitar esse estudante para ele ter uma visão melhor do que isso significa na prática, sabe? E aí, isso é algo que eu gostaria muito de ver as graduações brasileiras caminhando nesse sentido. Nesse seguimento, o que é que te motivou a ir para fora? Depois de tu teres começado a tua carreira aqui, como é que foi? Foi uma oportunidade que surgiu? Foi um desejo pessoal de querer estudar lá fora e depois desenvolveste a tua carreira aí fora? Como é que foi essa transição aí para tu trabalhares internacionalmente? Você sabe, André, assim, eu acho que eu tive um privilégio muito grande na minha família, que é o fato de que a minha família sempre foi muito itinerante, assim. Meu tio, por exemplo, mora em Portugal desde antes de eu nascer, meu padrinho, todos os meus primos mais velhos que eu tiveram algum tipo de passagem pela Europa, inclusive, coincidentemente, todos eles em Portugal também, fazendo um mestrado, um intercâmbio, algo do gênero, assim. E para mim veio com certa naturalidade a perspectiva de poder fazer isso e a perspectiva de como uma experiência internacional agregaria para mim, profissionalmente, claro, mas sobretudo enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto alguém que interage com pessoas, né? Eu acho que grande parte das ignorâncias do mundo, elas vêm... A ignorância por si só, tanto é que no Brasil a ignorância tem um pouco desse tom de ser rude, grosso, abrasivo, né? Quando ignorância, na verdade, significa não saber de algo. E, de fato, essas duas coisas estão relacionadas. Então, eu sempre me interessei muito em conhecer culturas e lugares diferentes, porque eu acho que isso expande muito a capacidade de alguém de se relacionar com outras pessoas. Tudo é relacionamento. Profissional, afetivo, de amizade. Então, eu sempre quis ter essa experiência internacional. E aí, quando eu estava na UFMG ainda, eu fiz um intercâmbio acadêmico, fiz um intercâmbio de línguas, tive a oportunidade de viajar um pouquinho pela Europa, né, pelo Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo brasileiro que estimulava esse intercâmbio acadêmico, né? Então, passei um ano no país de Gales, na verdade, em Cardiff, estudando engenharia civil e ambiental. Legal. E aí, toda oportunidade que eu tinha enquanto eu estava lá, quando eu não estava estudando, eu estava viajando. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu me encontro, né, começo a fase de estágio, encontro os empregos depois, e eu fui muito feliz nesse período de Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis ter uma experiência de trabalho fora do Brasil. Justamente para entender, eu acho que existem muitos preconceitos, no sentido puro, né, conceitos preliminares de carreira no Brasil, e eu sempre me perguntei se isso era verdade mesmo, né? Coisas como, o brasileiro faz muita coisa assim, assado, né? O brasileiro, ele arruma muito jeitinho, o brasileiro, ele é muito assim e tal, e eu ficava, uai, será mesmo? Ou será que você só conversa fiado? Porque em outras esferas que não profissionais, a gente sabe que tem muita conversa fiada nesse sentido também, né? Um pouco do nosso viralatismo. E aí acabou que, quando eu vim para o Canadá, pela empresa que eu trabalhava, a Tetra Tech, eu vim para o iCode, a gente veio publicar um artigo, e aí eu conversei com um professor aqui em Montreal, e calhou de eu vir para começar um doutorado. Só que a pandemia, né, avassalou tudo, todos, e isso acabou se colocando como um desafio para esse plano, sabe? De fato, eu saí da Tetra para começar esse doutorado, e gostei muito no início, mas aí depois, à medida que o isolamento foi se afrouxando, eu precisava de ter essa interação social. E o doutorado acabou sendo uma experiência muito mais isolada, muito mais solitária do que eu antecipava. E aí eu pedi para sair do doutorado e, felizmente, como eu tinha uma boa relação com a empresa que eu trabalhei no Brasil, a Tetra Tech,
Ainda gosto muito de várias pessoas que estão lá, tenho um carinho enorme, e acabei entrando na Tetra Tech aqui, em Montreal. É uma empresa americana, né, com vários escritórios, e aí eu entrei aqui para o grupo de barragem deles de Montreal. E foi muito legal, assim, foi melhor do que eu antecipava, eu acho, sabe, toda essa experiência. E, de fato, só confirma a minha premissa inicial de querer sair do Brasil, no sentido de que, assim, para você poder falar sobre as coisas, você tem que vivenciar essas coisas, né? E o Canadá tem várias características que são muito legais. Eu prefiro o Canadá ao Brasil em vários pontos. E eu prefiro o Brasil ao Canadá em vários outros pontos. E tem várias coisas que são subestimadas no Brasil e que não deveriam ser, porque são ímpares e não há, eu não vejo como melhor ou pior. A questão é o que é importante para a pessoa. Nesse momento, eu gosto muito de estar aqui. Se eu voltar um dia para o Brasil, vai ser mais um prazer também, sabe? Assim, se for para a Austrália, vai ser interessante. Enfim, acho que a carreira, hoje em dia, ela tem que ser vista como uma avaliação de oportunidades, né? A gente tem que ver onde que tem a melhor e seguir. Exato. Aí quando tu fizeste essa transição, não é? E ficaste trabalhando na Tetra Tech no Canadá, o que é que tu viste assim de mais diferente que impactou a forma como o pessoal aí aborda os projetos? Qual foi assim em termos de engenharia, o que é que te impactou mais? Também podes falar da tua experiência pessoal, não é? Porque eu sei que socialmente eles não são tão calorosos quanto os brasileiros, não é? Eu falo enquanto português, não é? Nós também não somos as pessoas mais calorosas do mundo. Sabes, família em Portugal. Mas a questão de essa parte social e essa parte da engenharia em si, qual foi as grandes diferenças que tu notaste aí quando começaste a trabalhar aí? Olha, eu acho que, assim, são várias pequenas diferenças, mas elas, no fundo, elas têm uma raiz muito comum, sabe, André? Eu costumo brincar que, no Brasil, o nosso melhor recurso é também o mais desafiador. São as pessoas, é a cultura, né? E existe uma linha muito tênue entre a inventividade e a capacidade de solucionar problemas que o brasileiro tem e o jeitinho brasileiro, né? Existe uma linha muito tênue ali. Então, estando aqui no Canadá, eu acho que, fundamentalmente, essa é a principal diferença. Aqui, essa linha é, na verdade, um abismo, né? E as pessoas tendem a ser um pouco mais rígidas, assim, né? Existe uma flexibilização menor para o bem e para o mal. E aí, por exemplo, eu tive uma experiência quando eu estava na consultoria com a Tetra, eu me lembro que, por inúmeros motivos, eu virei para o meu gestor, que era a interface com o cliente, né, uma empresa de energia elétrica, e falei, olha, desculpa, eu não vou conseguir entregar esse projeto em tal data. E está se provando muito mais desafiador do que a gente antecipou. Eu, além de ter que adiar, vou ter que pedir mais horas também. Tudo bem por você? Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Que? Como é que é? Tá bom. E aí eu tive na reunião em que ele negociou isso com o cliente final, e o cliente final simplesmente pegou e falou assim, vai ser mais difícil, mais caro e tal, tudo bem, manda pra gente um novo valor então, que aí eu aprovo. Essa não é a cultura brasileira, né? A cultura brasileira nesse sentido é um pouco mais rígida, curiosamente, nesse sentido, porque uma vez que você assina um contrato, assina uma ordem de serviço, para você conseguir renegociar isso é muito difícil, e muitas vezes isso não é por falha de gestão, isso não é por falha da equipe, isso acontece porque, de fato, o projeto se mostra, na medida em que se desenvolve, mais complexo do que se antecipava. Isso, para mim, por exemplo, foi determinante para entender que aqui esses recursos são muito tranquilos de se gerir, né? Isso funciona de uma forma que permite que o engenheiro, se ele sente que ele precisa de reavaliar quaisquer coisas, ele simplesmente pede esses recursos extras. Da mesma forma, no Brasil, isso daí é bem mais difícil, né? A gente tem uma pressão muito maior para fazer as coisas num prazo apertado, com poucos recursos, e isso exige uma produtividade e uma entrega muito alta, sabe? E isso se transparece também, na verdade, na capacidade que cada um tem de se dedicar a cada escopo. Exatamente. Né?
Então, aqui, por exemplo, no Canadá, eu me lembro, eu fui fazer uma análise num software de modelagem em 3D, e aí eu virei, não tinha nenhuma investigação, enfim. Eu virei para o meu gerente e falei, olha, como é que eu vou determinar o parâmetro? Né? Assim, qual o parâmetro que eu vou usar para a gente modelar? Modelar, beleza. O problema de modelo é a máxima, garbage in, garbage out. Se entrar dado ruim, vai sair um resultado ruim. Exatamente. E ele pegou e falou assim, usa o valor tal e tal, eu já usei isso antes e vai funcionar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se isso é no Brasil, não há a menor chance. Porque vai vir 1 milhão de gente escrutinar de como que saiu esse valor e 1 milhão de gente reclamar que 18,5 é fundamentalmente diferente de 18,6, sabe? E a coisa não avança. Você precisa de documentar tudo com uma rigidez que aqui fora não tem, porque existe esse aspecto de confiança e assim, se eu falar que vai ter que fazer 500 sondagens, vai ter que fazer 500 sondagens e isso não é um problema, né? Se eu falar que eu quero 20 piezômetros nessa barragem, serão 20 piezômetros nessa barragem e não é problema. E no Brasil, essa cultura, ela impõe vários desafios e da mesma forma que a gente investe muito em projetos de engenharia no Brasil, acaba que esses projetos atingem um nível de maturidade, um nível de complexidade em si próprio que inviabiliza ainda abaixo, sabe? Que inviabiliza a implementação do próprio projeto, muitas vezes, não é? Não, é curioso. E a gente gasta várias vezes no mesmo projeto, o que se tivesse feito bem feito, sem tantas limitações de tempo e de dinheiro, teria resolvido, né? É curioso isso, curioso não, é super coerente isso que tu estás a falar. Eu também trabalho para uma empresa canadense, portanto eu também sinto isso no dia-a-dia, e isso que tu estás a falar é de encontro. Quem viu o episódio do José Roberto Brandt, o CEO da Geoprojeto, ele também fez o intercâmbio lá e começou a carreira dele no Canadá, e ele fala exatamente isso, e a palavra confiança ele falou exatamente isso. Quem for, vai lá, terceira temporada, está lá o episódio, temos exatamente essa perspectiva de comparação Brasil, e ele falou assim, isso que tu estás a falar, que ele deu o exemplo assim, não, eu fui lá, eu disse que o projeto não dava para fazer, pedi mais sondagens, e o cara chegou lá e assinou. Isso era, acho que era da década de 80. Então, estamos a falar de algo que já é cultural implementado, e eu também sinto isso, para além do facto de aquele respeito pela vida pessoal e aquela questão de trabalharmos estas horas e depois tens a tua vida pessoal, eu estar no escritório 4h30 não estava ninguém, e eu assim, cadê a gente? Pessoal, esquece. É curioso, uma amiga muito querida agora, ela saiu de uma empresa no Brasil e entrou numa empresa aqui no Canadá e ela trabalha remota, ela trabalha no Brasil. E aí, assim, eu fico brincando com ela, eu falo, Lorena, pelo amor de Deus, é você que tem que pegar a cultura deles, não é trazer a cultura brasileira para cá, não. Porque se depender dela, ela não para de trabalhar, né? Existe uma mentalidade, assim, um desespero, porque no Brasil a gente sente essa pressão naturalmente, né? Existe uma oferta de mão de obra grande e a gente se sente pressionado de entregar. E os clientes também impõem essa cultura, né? Um projeto que deveria levar 8 meses, no fundo eles pedem 6. Quando você começa a fazer, eles ainda pedem para adiantar mais. E acaba que a gente confunde no Brasil produtividade com volume de produção. E aqui isso é melhor distribuído. Ser produtivo não significa necessariamente produzir o tanto que se produz no Brasil. Porque aqui você realmente vai trabalhar às 7, 8 horas que você foi contratado. Se nessas horas você conseguir produzir mais, isso é produtividade, né? Então, são aspectos que, como eu disse, esses são alguns exemplos do que eu particularmente prefiro a filosofia canadense. Eu acho que isso, inclusive, é parte do sucesso mesmo no Canadá, né? Das empresas de engenharia do Canadá, inclusive, e tudo mais. Mas existe a contrapartida também, claro, né? A questão da interação social e tudo mais, eles não são tão... os canadenses até que são, eu até acho, ser mais acolhedores que outras culturas, mais que os americanos, por exemplo. E que outros... Então, o pessoal da Europa do Norte, meu Deus do céu. Eu digo mais. Mas vamos voltar então nessa parte. Então, estavas na Tetra Tech no Canadá, em Montreal. Aí como é que se deu a transição depois para a Campbell Scientific no Canadá? Sabendo que a Campbell é dos Estados Unidos, não é? Aí eu lembro da primeira vez eu vi assim, tem aqui uma brasileira que está trabalhando para a Campbell no Canadá. Esses brasileiros cada vez mais espalhados e tomando conta das
empresas que trabalham com instrumentação. Como é que foi essa transição aí? Como é que surgiu a oportunidade? André, a vida, eu sei inclusive que esse é um tema que você gosta bastante, que a gente vai falar sobre, de carreira internacional, né? Eu sei que você gosta também falar sobre qualificação e sobre como melhorar nesse mercado de instrumentação e monitoramento. E essa história, ela, de verdade, ela é quase inacreditável, assim. Até hoje eu ainda me questiono se foi assim que aconteceu mesmo. Quando eu trabalhava na Tetra, em 2018 ainda, eu não sei se você vai se lembrar, não sei se você já estava no Brasil, mas a gente teve a Field Monitoring Geomechanics. Foi no Rio de Janeiro. Exato. Eu estava lá. Exato. Eu também estive lá. E aí lá eu conheci o Hélio, que era um desenvolvedor de negócios de uma empresa que se chama Sensemetrics. Hoje, inclusive, já foi comprada pela Bentley. Mas nessa história, eu já, dentro da Tetra, né, eu conversei com a minha gerente à época e tudo mais, e a gente quis explorar um pouco dessa questão de automação de instrumentação, e a Sensemetrics fez um Demo Invitational na Califórnia, um evento para mostrar, né, colocar parceiros para se conhecer na Califórnia, e eu fui enviada pela Tetra. Chegando lá, conversei com várias pessoas, inúmeras pessoas, e vida que segue. Voltei para o Brasil, segui minha vida do mesmo jeito, enfim. 2023, meados de 2023, eu recebo uma mensagem no meu LinkedIn de uma pessoa chamada Kyle Campbell, falando que tinha uma vaga na empresa Campbell Scientific e se eu gostaria de, às vezes, né, conversar com ele para entender mais da vaga. Eu sou brasileira, André, sabe? Vai querer me passar para trás? Falei, isso aí é golpe, com certeza. Certeza que isso é golpe. Eu sou brasileira, meu amigo. Você tá achando que americano vai me passar para trás? Não vai. Mas, ao mesmo tempo, também eu pensei, é só uma chamada no telefone, não é? Beleza, eu vou atender e vou ficar aqui cabreira para ver o que vai acontecer. Papo vai, papo vem. Ele, aparentemente, né, se mostrou legítimo e tudo mais, e aí eu sou obrigada a perguntar aqui, como que você chegou em mim? De onde que apareceu o meu nome para você? Ah, não, porque um colega estava nesse evento da Sensemetrics lá em 2018, conversou com você por 5 minutos e falou que você teria um perfil muito próximo do que a gente precisaria. Então, veja como é que as coisas acontecem. O meu também, a minha história também não é muito diferente disso. Mas continua. É uma loucura. Claro que eu nem me lembrava dessa pessoa, né? Assim, lembrava em muito alto nível, mas conversei 5 minutos com essa pessoa, não tive essa memória. Continuei ainda desconfiada que poderia ser golpe, mas fiz as entrevistas, participei de inúmeras calls e depois visitei a sede da empresa antes de ter a proposta de emprego. Moral da história, mudei tudo. Saí de uma empresa que eu conhecia, que eu já estava confortável num país novo, para entrar na Campbell. E aí a Campbell tem um escritório aqui no Canadá, né, em Edmonton, na província de Alberta, do outro lado do país. Do outro lado do país. Mas tu e aí eu acabei... Desculpa, tu estavas no Brasil ou tu estavas já no Canadá? Eu estava no Canadá. Mas estavas em Montreal? Exato. Trabalhando pela Tetra em Montreal. Ok. Aí tu foste visitar a Campbell, para quem não sabe, Campbell fica nos Estados Unidos. Qual é Logan? Utah. No estado de Utah, a cidade chama Logan. Logan, exato. Lá nas montanhas, paisagens maravilhosas e tudo demais, mais. Eu vejo pelas fotos, nunca foi um dia qualquer. Campbell Scientific, se não estão ouvindo. Vai embora, André, não fala isso não. Eu vou lá fazer uma visitinha. Só falar com o chefe. A gente tem treinamento lá de instrumentação e monitoramento, hein? De 2 em 2 meses, e é bem legal. Ok. A gente vai fazer aqui o networking. Mas, para quem não sabe, Logan, é bem legal isso que a Armanda está a fazer, eles fazem treinamento, passando aqui a publicidade, mas realmente é muito interessante esses treinamentos que a Campbell faz e que dá para aplicar em quase todos os instrumentos e realmente é muito interessante. Mas estava a falar, quando eu te interrompi, então, estavas em Montreal, fizeste a entrevista, foste visitar as instalações dos Estados Unidos, mas a Campbell no Canadá fica em Edmonton, fica no outro lado do país. Aí como é que tu ias para o escritório? De avião de Montreal. Aí mas tu ias para esse escritório ou arranjaste uma maneira de ficar em Montreal? Então, na verdade, assim, Montreal é na província do Quebec, que é uma província um pouco particular, né, dentro do Canadá. É uma coisa à parte.
É um pouquinho. É a província francófona, né? Isso. E eles têm uma política imigratória bem específica. É um pouco diferente de todo o restante do Canadá. Uhum. Eu já, nesse momento, eu já estava virando residente permanente no Canadá, e se eu mudasse, se eu saísse do Quebec para qualquer outra província, eu teria que começar esse processo todo do zero. É por província. Então eu negociei. Aí eu fiz o meu também foi a mesma período coisa. aqui. Exato. E aí depois eu mudaria para Alberta, mas acabou que, como eu mudei de cargo, né, eu acabei virando gerente de vendas da Europa, a diferença ia ser ainda pior se eu me mudasse mais a oeste, a diferença de fuso horário. E aí, por esse motivo, sobretudo, acabou que foi mais fácil eu continuar em Montreal remotamente. Então, estás como eu, sou um cidadão num país terceiro a trabalhar remotamente para uma multinacional. É bem interessante. E como é que é essa experiência? Não é porque estás a falar, tu acabaste... O que é que te caiu no colo, pelo que eu entendi? Brasil e EMEA. Para quem não sabe, EMEA é Europe, Middle East... como é que é outro? Europe e Middle East e África. Okay. Como é que é gerir todo esse território? E quais são os desafios aí o que é que tu fazes, por exemplo, pessoas entenderem o que é que tu fazes no teu dia-a-dia e o quão desafiante é tu lidar com todo um setor em que tem regiões tão culturalmente diversas como aquela que tu tomas conta. Cara, é uma loucura, André. Eu brinco, assim, brasileira, né? Trabalhei no Brasil a maior parte da minha vida, até 2021. Aí eu saio do Brasil, venho para o Canadá. Aí eu começo a entender um pouquinho de como funciona no Canadá. Com 2 anos no Canadá, 2 anos e pouquinho, eu começo a trabalhar nessa empresa americana que era para ser desenvolvimento de mercado, não era para ser algo tão operacional. E aí, 6 meses que eu tô lá, a empresa passa por uma reestruturação e eu viro gerente de vendas do EMEA e Brasil por ser brasileira. Eu brinco com eles, eu falo, vocês são muito doidos, gente, pelo amor de Deus. Eu entendia de Brasil, um pouquinho de América Latina, aí quando eu comecei a entender de Canadá, vocês me põem para gerir tudo menos. Canadá, América, sabe, assim, meu Deus do céu. Desafio. Mas foi muito legal, sabe, André? Mais uma vez, é essa máxima que eu te disse, eu sou muito curiosa e ela me rege. Eu acho que a gente tem muitos conceitos estabelecidos que muitas vezes são com base em equívocos mesmo, né, em falácias. E poder trabalhar com a Europa, África, Oriente Médio e o Oeste Asiático ali, né, países como Uzbequistão, Cazaquistão e tal, cara, é muito legal. É uma vida que eu não imaginava, né? São particularidades muito diferentes da nossa brasileira. Tem seus desafios. Em termos de mercado de instrumentação que tu estás agora diretamente ligado, quais são as grandes diferenças, por exemplo, que tu vês? Na Europa tens eu sei que dentro da Europa também tens diferentes culturas, não é? Mas genericamente o que é que tu vês mais na Europa? Quais são os desafios que tu vês mais lá, por exemplo, no Middle East, não é? Aquela região ali das Arábias e depois ali aquela parte da Ásia Central ali que fica... As pessoas não entendem. Cazaquistão, Uzbequistão e que tem muito projeto de mineração, que eu também estou envolvido com algumas coisas, vai quase até à Mongólia. E, por exemplo, e África. Quais são assim as diferenças? Eu vi que recentemente também fizeste algumas viagens aí explorando esses setores e como é que foi essa experiência e quais são as diferenças que tu vês, assim, até em termos de estado de maturidade do setor de instrumentação, a forma como as pessoas estão capacitadas ou ainda precisam de mais treinamento, como é que tu vês isso? É isso que eu acho que é o mais interessante, sabe, André? Porque de fato varia bastante, né? Quando a gente fala até de Américas como um todo, mesmo Canadá, Estados Unidos e Brasil, a gente ainda tem uma proximidade maior, e o restante da América Latina, né? A gente ainda tem uma proximidade, uma afinidade maior de indústrias. Então, por exemplo, no meu caso, eu vim muito forte da mineração. Eu gosto da mineração, sempre quis trabalhar com mineração e, de fato, é onde a maior parte da minha experiência reside. Um pouco de energia, né? Porque falar de segurança de barragens, que é onde eu atuei bastante, também é falar de hidrelétricas, inevitavelmente, alguma barragem de reservação de água e tudo mais, mas isso é a minha zona de conforto. E quando a gente vai falar de instrumentação e monitoramento na Europa, claro que isso existe, mas numa escala muito diferente de outras indústrias, né? No Canadá, a indústria mineral é muito forte. No Brasil, sobretudo, né? América Latina, Chile, Peru, Colômbia, também muito forte. Você vai para os Estados Unidos, a mineração é muito forte,
é um país que tem várias outras indústrias também muito fortes que sobrebalançam assim, o impacto da mineração em todo o setor de instrumentação e monitoramento. Uhum. Você vai para a Europa, por exemplo, você encontra inúmeras empresas extremamente capacitadas em instrumentação e monitoramento, né? Coisa que não é tão fácil de encontrar, por exemplo, no Brasil, ou mesmo no Canadá, na escala que se encontra na Europa. Uhum. São várias prestadoras de serviço, várias empresas de consultorias que dominam muito bem de todo o ciclo de vida do dado, como se diz, né? Desde por que instrumentar, qual sensor usar na instrumentação, como adquirir esses dados, como transmitir esses dados e como interpretá-los na gestão da estrutura. Isso é muito mais pulverizado. Tem uma efervescência de software, uma efervescência de serviços envolvidos nisso, de aplicações. A internet das coisas, muitas vezes, né? Na verdade, assim, a internet das coisas, em geral, nasce lá porque é tudo muito conectado. A cobertura de telecomunicações é muito ampla. Então, você tem a facilidade de instrumentar e automatizar praticamente qualquer coisa, né? No Brasil, isso não é realidade. Essa não é a realidade brasileira e nem a canadense, na verdade. Muitas vezes você tem que criar ali uma rede local para ter um gateway que esse sim se conecta, né? Ou para ter uma comunicação que seja cabeada, que seja satelital, que essas sim se conectam com a internet e para o usuário final ter seu dado. São países territorialmente maiores, não é? Só que a densidade populacional na Europa ela é muito mais concentrada. Enquanto que o Canadá tem 40 milhões de pessoas, acho que 38, estava a falar ontem na televisão que eu estava a ver, cara, o estado de São Paulo tem 44. E um país majoritariamente na fronteira. Maior do que o Brasil. Exatamente. Só que lá está, tu experiencias muito mais essa questão de localizações remotas e tens mais problemas de comunicação do que países, por exemplo, na Europa, que tens uma densidade populacional. Mas é interessante isto que tu falares, é a realidade. Eu também tenho encontrado isso. Quer dizer, tens muita empresa especializada, não é? Em cada país. Tens especialistas em Espanha, especialistas na França, especialistas na Suíça, na Holanda, e cada um tem os seus especialistas nas suas regiões. Europa do Norte, Europa Central, Europa do Leste, Balcãs. Tu tens ali, cada um tem os seus... Mas assim, pessoal normalmente muito bem capacitado, assim, de anos, muito bem capacitado. Mas por exemplo, e setores, por exemplo, lá na Ásia Central, Uzbequistão, Cazaquistão, e quando vais para a África, tu vês a mesma coisa ou experiencias, por exemplo, uma falta de capacitação, um desejo assim de mais proximidade? A última vez que eu fui na África do Sul, o pessoal me falava muito, a gente gostava de ter mais suporte, mais proximidade com as empresas, de mais treinamento, da gente ter uma capacidade, porque assim a gente fica treinamentos remotos e o pessoal quer testar, quer aprender, há uma vontade de aprender, mas eu sinto que ainda tem essa distância. Qual é a tua opinião acerca disso? Eu concordo. A África, ela nesse sentido é mais próxima do Brasil, né? Em termos de maturidade do mercado. É um mercado que tem muita indústria mineral, né, muita mineração, ainda tem bastante coisa remota também. São polos urbanos que concentram vamos dizer assim, uma cobertura otimizada, mas ainda há muitos pontos em que essa cobertura não atinge. E nesse sentido, ainda mais desafiador do que o Brasil é o fato de que o continente africano, enorme, e pulverizado, assim como a Europa. São vários países com culturas, línguas, inúmeras línguas dentro do mesmo país. Exato. E isso acaba se colocando como um desafio, né, para conseguir avançar nesse sentido. A Campbell, por exemplo, a gente tem um escritório, né, na África do Sul e muitas vezes, muitos clientes nos procuram e falam, cara, não me interessa nada, eu quero vocês porque eu sei que vocês estão aqui. Sabe? Eu sei que se eu precisar, vocês vão de forma mais rápida. E que é uma abordagem que talvez o Brasil tivesse na mesma 15 anos atrás, né? Eu acho que o Brasil acelerou muito essa perspectiva de instrumentação e monitoramento, como eu comentei, pelo infortúnio de Fundão e Brumadinho, mas isso fez com que a gente voltasse ao mapa, sabe? De melhores práticas. E aí muita gente veio, inclusive muita tecnologia se desenvolveu pela demanda brasileira, inclusive regulamentar, né, das normativas da ANM e tudo mais. E essa questão, estás a falar, por exemplo, da proximidade das marcas, não é? Depois que aconteceram os desastres, as marcas já estavam aqui, mas muitas marcas elas passaram a ter escritórios específicos, ou representantes, ou distribuidores,
no Brasil. É dificilmente agora uma grande marca internacional não ter um escritório em São Paulo, em Belo Horizonte, ou até no Pará, não é? É que depois o Brasil também tem aquela questão, tu botas um escritório em Belo Horizonte e botas um no Pará e tu já tomas e tu já consegues abordar A maior parte do a mercado maior já parte tá do ali. mercado de mineração, não é? Tipo, por exemplo, a África é mais difícil porque tu pulverizas por uma série de países, não é? Eu lembro, agora quando eu fui visitar, foi exatamente essa política de proximidade. Eu senti muito essa necessidade de, o pessoal quer aprender, o pessoal quer, até tem budget para a tecnologia, só que muitas vezes acontece, pô, eu vou comprar este instrumento, é caro, o lead time, o customs é complicado, a alfândega atrasa-me, tipo, agora um cliente que reclamou que teve uma alfândega de 6 meses, mas era por causa da alfândega, tipo, foi, mas o que acontece? E depois quando dá um problema, é burocrático para mandar de volta, porque hoje às vezes eles querem ter um técnico, só que aí depois é um país que tem restrições de voos em que tu não podes ir e eles sentem-se meio isolados, e isso acontece muito, do género, será que eu compro? Porque depois se eu compro, eu fico amarrado a isto e depois eu não sei que suporte eu tenho. Eu sinto muito isso, por exemplo, na África, e até no Brasil também acontece essa situação, de assim, pô, quem é que eu recorro no caso do suporte? E eu sinto muito isso, estava dessa questão de, tem budget, tem necessidade, tem indústria para isso. Tem demanda. Só tem uma demanda imensa, só que depois acaba a questão da distância e de ter as pessoas próximas e depois que tens, estabelece uma relação e é pessoal super capacitado e interessado, não é? Portanto, eu acho que isso é super legal. Então, 1, 2, 3, começando aqui. Então, Amanda, pode aqui jantar a falar aqui desta sua experiência, assim, no total, não é? Assim, por regiões, não é? A sua experiência. O que é aquilo que a instrumentação lhe ensinou, assim, agora que você está trabalhando diretamente com este setor dos últimos anos, não é? O que é que a instrumentação lhe ensinou que você gostaria de ter aprendido antes, não é? Quando você estava nos seus tempos de consultoria, não é? E em que ponto é que, por exemplo, a instrumentação ela interage com a consultoria, não é? Nos dias que correm, não é? E mesmo no tempo que você já trabalhava com consultoria. Quais foram os grandes aprendizados que você teve? André, enquanto geotécnica, eu acho que esse é um pulo do gato, assim, que eu não vou nem dizer que eu subestimava, é que de fato eu não conhecia mesmo desse processo e que eu acho que é, no geral, subestimado na nossa indústria, sabe? Desde que eu entrei nesse mundo, desde que eu me debruço sobre esse mundo de instrumentação e monitoramento, na verdade, eu faço muito mais na perspectiva de aquisição de dados, né? Enquanto geotécnica, enquanto eu estava na consultoria, toda a minha dedicação se dava muito mais em interpretar esse dado, claro, né? Transformar um número em algo que isso signifique para a estrutura que eu estou monitorando. E quando eu pensava no sistema de monitoramento, eu praticamente parava no sensor. Claro que eu entendia que o sensor importava, e de fato importa, evidentemente, né? Onde que você vai colocar esse sensor, a instalação desse sensor, tudo isso é absolutamente importante. Mas eu era completamente ignorante do que acontecia entre o sensor e receber esse dado no meu computador, sabe, remotamente. E da mesma forma que eu me vi assim, eu confesso que ainda acredito que grande parte dos meus colegas da consultoria, grande parte dos geotécnicos ainda desconhece esse processo. E aí a gente acaba partindo do pressuposto que isso é praticamente só TI, TA, né? E ignora o efeito que a aquisição de dados pode ter, de fato, na acurácia do dado que você recebe e, inclusive, na confiabilidade a qual você é responsável enquanto geotécnico. Né? Enquanto geotécnico, se algum sensor para de funcionar em alguma barragem, por exemplo, quem vai ter que responder junto à ANM é um geotécnico. Né? Então, entender por que isso pode estar dando problema, embora normalmente seja muitas vezes alocada a equipe de TI e TA, é totalmente de interesse do geotécnico. E aí, depois que eu comecei a entrar nisso, que eu parei para entender, assim, que como adquire-se, como se medem os sensores, né, como se processam esses dados e aspectos de comunicação desse dado são tão importantes para o geotécnico quanto muitas vezes o sensor. Porque, de fato, é aquela analogia de uma corrente, né? Um elo fraco fragiliza toda a corrente, na verdade. E aí, assim, eu acho que esse é um aspecto que, se eu pudesse voltar no tempo e entender um pouco melhor sobre isso, com certeza eu me atentaria, porque enquanto consultora, eu não sei te dizer quantas vezes eu olhei dados de instrumentação
sobretudo de piezometria, que tinha lá, vamos dizer assim, outliers, né? Vamos chamar de outliers. E na hora que eu perguntava para a pessoa que me disponibilizou aquele dado, a pessoa falava assim, isso daí pode ignorar. Como assim? Com base em quê que isso é erro, né? Assim, por que você me diz que isso é erro? Será que isso não é de fato algo atípico que está acontecendo ali? Poderia ser. E aí a pessoa muitas vezes responde, isso daí, o sensor foi mal instalado, o sensor está dando problema. Então, para que pode acontecer. Pode acontecer. Né? A gente sabe que pode acontecer de fato. Mas muitas vezes essa não é a única causa. E esse é um problema, inclusive, que é caro de resolver. Existem problemas que também podem acontecer, por exemplo, de ruído, que solucionar é muito simples. Você não precisa de uma nova instalação, você não precisa de um novo sensor, é só mudar a aquisição do dado ou o processamento desse dado posteriormente. E ao não saber disso, eu acabei, de fato, simplesmente sacrificando alguns piezômetros, por exemplo, porque a equipe de TI e TA falava que era um problema da instalação, era um problema do sensor, mas que não passou por um diagnóstico efetivo para saber se isso era verdade, sabe? Então, entender mais disso, enquanto eu estive na consultoria, e talvez eu volte, né? Assim, se eu voltar para a consultoria, isso me dá mais ferramentas para realmente entender qual é o dado que eu estou recebendo e avaliar se é de fato complexo solucionar isso ou se é muito mais simples do que eu antecipava. Exatamente. Isso que tu estás a falar faz todo sentido, não é? Eu trabalho com suporte, não é? Portanto, eu lido com isso todos os dias, é isso que tu estás a falar. É a questão do validar ou interpretar, são coisas distintas, não é? E muitas vezes o pessoal vai interpretando isso, estás a dar um exemplo que acontece, é corriqueiro, não é? Que é assim, a pessoa está interpretando, ela nem verificou se o dado está bom. Ela está olhando ali, o dado caiu uma planilha ali, começa a olhar o dado, olha, está dando coisa esquisita, está dando por opressão, está dando deslocamento, mas a pessoa ainda nem partiu do princípio que aquele dado é válido, não é? Então, isso está na bibliografia, não é? Aí o FMGM, no último, o professor Alan Marr fez a Dan Cliff Lecture, em que ele falou do validar e interpretar, não é? Ele claramente colocou isso na apresentação dele e é exatamente isso que está a falar, não é? Tem essa desconexão ainda do pessoal da consultoria com a instrumentação e depois quando tem uma integração é que o pessoal começa a interagir e eu falo sempre aqui e que a empresa que tu trabalhas também compartilha essa visão. Não tem problema vocês ligarem para o suporte. Às vezes as pessoas não ligam para o suporte porque elas pensam que o suporte vai ser cobrado. Eu falo por mim, não é? Mas tipo, essa conversa, eu sei que tipo, eu deixei tu confirmar, mas eu também, não é? Tipo, e às vezes tem a questão da barreira linguística. A pessoa, não, tenho que ligar lá nos Estados Unidos, eu não falo bem inglês e não sei o quê. Meus amigos, mesmo que vocês não falem, eles vão dar um jeito. Brent Randall fala bem português, não é? Ouvi falar. Enfim. Vocês suporte em São Paulo, pô. Liga pra gente em São Paulo. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Porque muitas vezes o pessoal não entende, que isso já falamos aqui, tem as empresas, os distribuidores e próprias filiais que ficam no Brasil. Em que vocês podem entrar em contato de super capacidade, linha para o Sérgio, não é? Da Campbell aqui. Eu brinco com isso porque a Campbell Científica é 2 quadras da minha casa. Eu descobri isso há uns anos. E, cara, é assim, a quantidade eu passo na porta, porque a escola da minha filha mais nova fica ali do lado. E eu assim, cara, a quantidade de conhecimento que fica ali, naquela casa, ali, cara, é uma coisa absolutamente impressionante. Em que a gente liga e as pessoas nos atendem. Eu falo com o André, eu falo com o Sérgio, eu falo com o pessoal lá da Campo. Sempre me ajudaram bastante. E, cara, é uma conversa e resolve muitos problemas. Em português, em inglês, em francês, vocês escolhem, não é? Certamente tem pessoas na empresa que pode cobrir todas essas línguas. Mas eu vejo essa questão de o pessoal não ir a fundo nos problemas, no suporte, muitas vezes será que eles nos vão atender? Será que eles vão dar resposta? E às vezes isso acontece, eles dão resposta e ajudam a resolver uma série de problemas que não tinha, que eu acho que essa questão das consultorias que tu estás a falar, acaba indo muito nisso do pessoal não vai... Muitas vezes não tem tempo, não é? Tem outras correrias para fazer e tudo mais, mas às vezes também não se dedica a ir a fundo da questão para dizer assim, vocês até que respondem. A quantidade de clientes que eu já tive assim, nossa, vocês são rápidos a responder. Eu assim, é por isso que a gente trabalha, não é? Não deveria ser... O trabalho é esse. O trabalho é esse. Não é? Quando o pessoal diz, não, muito obrigado, e tudo, eu assim, não, tudo bem, mas é o meu trabalho, não tem obrigo, eu fico grato por você me reconhecer o trabalho, mas às vezes vejo assim uma gratidão, como se fosse uma coisa estratosférica, em que os fabricantes têm todo o interesse de ter esse feedback, de dar essa capacitação, em que às vezes a pergunta parece meio besta, não é? A pessoa tem medo de perguntar, mas não existe isso. É capacitação, é maturidade de onde está o mercado. E eu acho que é isso aí. Continuo. Isso que você está falando, isso é absolutamente crucial, sabe? Porque, assim,
é o que você disse, é uma via de mão dupla, na verdade. As empresas que fornecem hardware, software para esse mercado de instrumentação e geotecnia, elas só têm a ganhar com mais pessoas capacitadas nesse meio. E é de nosso interesse que essas pessoas sejam capacitadas, né? Claro. E um dos desafios que a gente tem com relativa frequência nessa indústria são especificações muito fracas, né, André? Eu tenho certeza que você também se convalesce dessa dor, porque muitas vezes chega uma demanda lá, por exemplo, o EOR pega e fala, eu preciso de instrumentação, eu preciso que isso seja automatizado, tudo mais, e ele passa lá uma planta de instrumentação, ele fala onde que ele quer os sensores, como que ele quer os sensores instalados, a profundidade que ele quer, dado horário, e ponto. E é isso. E aí, cada um que se desdobre para entender o que é, se é celular, se é rádio, se é cabeado, se... Isso é um problema? Não, fundamentalmente isso não é um problema, mas o problema é que, muitas vezes, quem escreve a especificação realmente acredita que aquilo dali está específico. E na hora que recebe propostas com grau de controle, de qualidade, de resiliência diferentes, e não sabe avaliar essas propostas. Não sabe garantir que esteja comparando, como se diz em inglês, né? Laranja e laranja, e não maçã com laranja. Né? Então, isso daí que você falou é um ponto crucial, porque, assim, trabalhar com as empresas, e esse é um ponto também que eu acho que a gente aprendeu muito nesses últimos 10 anos, sabe? Entender que as empresas estão aqui para apoiar. Vai ter projeto que a Campbell não vai ser a melhor solução. E tá tudo bem, isso acontece. Isso não impede do cliente vir e falar, Amanda, tô precisando disso, tal. Você acha que é uma boa solução? O que você acha? Como é que eu desenho? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem assuntos muito simples, né, nesse nosso mercado que ficam negligenciados em especificações importantes. Exatamente. Por exemplo, redundância, né? Redundância de comunicação, redundância de armazenamento do dado. Eventualmente, se é algo crítico, às vezes até redundância do sensor. Se a empresa não pode se dar ao luxo de não ter alguma medida em algum ponto específico da estrutura, talvez valha mais a pena garantir que você já instale de uma vez logo 2 sensores, porque se um der problema, você já tem outro. Não quer dizer que seja necessário, mas essas estratégias são muitas vezes subestimadas, sabe? Pela falta de conhecimento. E que já estão na bibliografia, não é? Eu lembro-me de ver os livros do Dan, não sei se é esse vermelho que tu tens aí na casa, se é o do Dan Cliff. Então, é isso aí, olha. Faz há pouco tempo eu estava a dar um curso e eu estava olhando o livro do Dan Cliff e eu estava-me perguntando... Cara, estamos a falar de coisas da finais da década de 80, 90, que já eram feitas, não é? Aquele livro, basicamente, ele está compilando toda a experiência do Dan Cliff de anos e anos, e já vamos ao Ralph Peck do Observational Method de 69 para 70, e eu assim, cara, isto aqui já era falado na década de 70 e até antes, não é? Não é novo, não estamos inventando a roda. Isso que nós estamos a falar. Está documentado. O livro do Dan Cliff, acho que é de 88, 91 a edição. Está lá os problemas de custo, que as pessoas compram pelo preço mais baixo, problemas de interface entre a consultoria, a instrumentação, a implementação. O projeto é uma coisa, a realidade é outra. Já estava lá. E eu assim, se já estava lá há 30, 40 anos atrás, já se discutia isso, o que é que a gente ainda continua discutindo? É que o meu medo é sempre aquela questão de assim, nós estamos com tecnologia tão avançada que se saltam muitas etapas e esquece-se dos fundamentos. E às vezes quando as pessoas, agora, o que você está falando tem lógica. É a lógica de décadas de alguém que trabalha na indústria. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Eu adoro ironia agora. Eu adoro especialmente consultores que adoram saber mais do que eu do nosso equipamento, da marca que a gente trabalha. Talvez já tenha acontecido contigo, mas a mim já me aconteceu, consultores assim, não, se eu colocar neste tipo de instalação, o equipamento vai ser mais preciso. Eu assim, caramba, bicho, este cara deve ser bom, porque nós fazemos equipamento há mais de 20 anos e não é verdade. Não enxergamos isso? Tipo, mas tem consultores que eles chegam nesse ponto, eu já estive nessa situação. Portanto, também tem essa realidade paralela do pessoal de consultoria que acha que sabe mais que o próprio
quem faz o próprio equipamento, mas é só uma parte, para vocês verem assim, quão assim, pode ser distinto e desligado os setores. Mas então... E no fundo, André, isso daí muitas vezes é justamente um sintoma dessa desconexão. Isso. Porque às vezes, talvez ele está olhando que vai funcionar muito bem numa perspectiva específica, mas ele não encontra as implicações que isso pode ter, por exemplo, na longevidade do sensor, sabe? Exatamente. Isso é mais um sintoma dessa dificuldade. Um aspecto, por exemplo, que você comentou, na América do Norte, na Europa, uma coisa característica é que você tem um engenheiro de instrumentação. Ele é especializado em instrumentação. Ele é geotécnico, mas ele entende tudo, da definição do sensor até qual software que ele vai usar e que ele vai compartilhar com a equipe que administra aquele ativo ali. Isso no Brasil é muito mais difícil, é muito mais compartimentalizado, e isso traz desafios. Porque a gente, por mais que a gente tente avançar, é difícil realmente fazer essas interfaces. Eu brinco que você falou de tecnologia. Instrumentação e monitoramento, a gente avançou muito nos últimos 15, 20 anos em tecnologia. É incrível o que hoje em dia pode ser feito, né? Você monitora praticamente qualquer coisa na velocidade que você quiser. A gente tem dispositivos que vão ler 10 mil vezes por segundo um sensor. Isso é muita coisa. Para nós, a geotecnia nem faz sentido, porque não vai mudar tão rápido assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa indústria acabou pecando um pouco em conseguir sistematizar a gestão do conhecimento dela própria. Porque o conhecimento continua preso, muitas vezes, na cabeça de alguns cabeça branca, como se diz, né, em BH, sabe? São pessoas que entendem muito, têm uma visão muito bacana do todo, e muitas vezes são até muito generosos de compartilhar. Mas isso não foi sistematizado de forma que hoje uma pessoa que chega e procura algo sobre instrumentação e monitoramento entenda isso de forma fácil. Não, é muito difícil. Em língua portuguesa. Esse eu acho que são as grandes vantagens do livro do Dunnicliffe, que fala sobre sensoriamento, né? Fala dos sensores, que é o que se tinha até a década de 90. Exatamente. E a outra vantagem do livro do Brent, que é o fundamento de instrumentação de campo, porque aí... Que está embaixo. Lá embaixo. E que foi sorteado na terceira temporada. E que foi sorteado na terceira temporada do podcast, não é? Exato. Porque aí ele não compete com o Dunnicliffe, que ainda é tão relevante, mas ele pega beleza, mas agora no século XXI, além de instrumentar, a gente ainda automatiza isso. O livro é ótimo. Nesse aspecto, o livro... No outro dia estava a ver umas coisas sobre aterramento de equipamentos e eu disse, deixa-me olhar aqui o livro. Deixa-me olhar. E aí eu fui ver lá as especificações e, cara, está muito interessante. Tipo, esse livro está, para quem não está familiarizado, Fundamentals of Automated Field Instrumentation, não é? Que está aí em baixo. Vocês podem encontrar na Amazon, podem encontrar aí. Tipo, depois eu deixo o link para vocês. Nós sorteamos na terceira temporada. Cara, é muito interessante. Tipo, em termos de automação, eu acho que nem existe outra coisa, mas está muito detalhado. Vocês querem entender a automação a alto nível, aquele livro lá está fantástico. O nível de descrição, de programação, não é? Tipo, tem até os programas que vocês podem fazer na parte da Campbell e tudo mais, que é muito universal. Tipo, eu acho assim uma ótima lição, é muito interessante. Mas continua, Amanda, é que a gente já está indo para o nosso fim e eu ia deixar o desafio aqui para a gente terminar. Como é que tu vês o futuro da instrumentação, não é? Da tua perspectiva e também, tipo, eu diria assim, qual é o conselho que deixas para os jovens, não estou chamando velha, calma, são para os jovens engenheiros que vão entrar agora. Não, tipo, a forma eu digo assim, sempre que eu falo essa pergunta para os jovens engenheiros, assim, está-me chamando velho ou velha? Eu assim, não, só um conselho para quem está entrando agora. Mas assim, como é que vês o futuro em termos da tecnologia e o que é que tu vês para onde está indo, seja do ponto de vista da tua empresa ou do ponto de vista até de como tu enxergas o setor, e também o conselho que tu queiras deixar aqui para a gente encerrar aqui o nosso podcast, que senão a conversa vai para 2 horas e o Ale aqui daqui a pouco bota-me fora do estúdio. Vamos lá. Então, eu acho todo esse domínio de instrumentação e monitoramento, ele não vai a lugar nenhum, né? Ele só vai crescer, ele não vai retroceder. E o contexto que a gente tem vai ser cada vez mais positivo a esse tipo de interação. A gente tem infraestruturas que estão se envelhecendo,
a gente tem uma necessidade pelo adensamento dessa infraestrutura, tem um adensamento da infraestrutura de telecomunicações, que viabiliza a automação desses dados, tem capacidade computacional de processar esse dado, né? Então, eu realmente acho que existe um paralelo entre instrumentação geotécnica, por exemplo, e os wearables, né? Esse monte de dispositivo que a gente usa hoje em dia, que se olhasse lá atrás, 40 anos atrás, aquilo ali estava começando a ser alguma coisa, e olhe lá, e hoje em dia qualquer pessoa compra qualquer smartwatch aí por R$100, cento e poucos reais, e consegue captar um monte de dados que lá atrás era caro de se ter. Você tinha que ir ao médico, tinha que fazer um exame, enfim. Nesse sentido, eu acho que a instrumentação geotécnica ela vai pelo mesmo caminho, André. Eu acho que ela não vai retroceder, pelo contrário, a gente tende a ter redes mais complexas, sensores mais sensíveis, aquisições de dados ainda mais acuradas e fáceis, né, de serem implantadas. Outros tipos, acho que o Brasil está um pouco atrasado, infelizmente, em instrumentação e monitoramento de infraestrutura civil, né? Você que vem de Portugal, você sabe que aspectos de rodovias, de pontes, viadutos, túneis, né? Metrôs, ferrovias, tudo isso tem um adensamento de instrumentação muito maior na Europa, na América do Norte, do que aqui no Brasil. A mineração ainda tem uma parcela muito maior do mercado de instrumentação no Brasil do que tem no restante do mundo. E eu acho que em algum momento isso vai vir para o nosso lado. Acho que é inevitável, na verdade. Exatamente. Todas as infraestruturas que nós temos estão envelhecendo. E as novas também têm que confirmar a performance, né? O desempenho que elas têm face ao carregamento e ao tempo. Acho que esse é um mercado bem promissor, só tende a crescer. E nós, agora, nos colocando nós dois, inclusive, você também vou meter nesse bolo, nós que somos os fabricantes, né, do hardware, do software, para essa indústria, a gente está respondendo e tende a responder cada vez mais rápido. Sim. Desenvolvendo sensores e sistemas de aquisição de dados mais fáceis, mais simples, mais robustos e que conseguem atender cada vez mais essa densificação de instrumentação. E aí, portanto, para os novos engenheiros, para facilitar minha vida aqui, vou chamar de recém-formados, tá, André? Para não me colocar na outra ponta desse novos. Para os recém-formados, o que eu diria é que, assim, essa é uma área que, acredito eu, daqui a alguns anos, não vai ter para onde fugir. Você vai ter que entender como processar esses dados, como interpretar esses dados, e, portanto, saber como eles são gerados é de absoluta importância. É o que faz, é o que separa um engenheiro que realmente sabe interpretar dado geotécnico de um que só fica modelando algum nível de NA que ele vai só jogar em algum software sem efetivamente entender as implicações daquilo dali. Operador de software. Para isso, o que eu sugiro é que você realmente se debruce e entender o princípio das coisas. Né? Não precisa virar um engenheiro elétrico, não precisa virar um engenheiro de telecomunicações e nem um desenvolvedor de software. Mas é importante entender quais são as diferenças entre usar um data logger para o outro, né? Quais são as diferentes tecnologias, por que a corda vibrante é tão usada no nosso meio, por exemplo. Né? Tem lá seus motivos, mas se não é corda vibrante, tem também vantagens e desvantagens. Exatamente. Entender essas coisas, entender as melhores práticas de instalação, de comissionamento, e aí isso tudo, André, voltando ao seu ponto, né? Isso tudo passa por ter uma boa relação na indústria, porque é uma indústria que não por desenho e não por vontade própria, mas acaba sendo uma indústria um pouco nichada. Mas é uma indústria que é muito generosa. Sim. Se você quiser sentar com o André para entender como é que o produto dele funciona, eu tenho certeza que ele vai gastar o tempo necessário e vai explicar tudo o que ele puder explicar. Exatamente. Da mesma forma, todos os outros fabricantes. Exatamente. Então, não seja tímido. Independentemente se você vai comprar ou não, tá? Vamos ser, porque às vezes a pessoa assim, eu vou aqui, mas aí eu vou falar com a pessoa, mas depois eu fico com uma obrigação. Meus amigos, eu já estou treinado, estou há 14 anos no Brasil, já sei como é que é assim, vem tomar um café lá em casa. É um pão de queijo. É o pão de queijo. E depois aqui acaba não dar. Cara, é o mercado.
Eu não vou, assim, eu vou fazer a apresentação para vocês entenderem o instrumento, o data logger, o que for, mas eu também já sei que muitas vezes quem está falando não é a pessoa que decide. Também tem essa questão, dizer, é a pessoa técnica, depois aquilo vai para um departamento de procurement que vai fazer as licitações e vai ver o preço e aquilo não é o melhor preço e eles vão comprar um outro equipamento. É chato, investir horas, mas cara, ninguém disse que o rácio de sucesso de venda é 100%, nenhuma empresa tem isso. Eu nem sou vendas, tá? É só a questão de tipo, falem isso, a gente já falou aqui no podcast mais do que uma vez, não é lobby de fabricante, é porque muito do conhecimento que o Scamanda estava a falar, conhecimento técnico, instalação, guidelines, está tudo nos sites dos fabricantes, gratuitamente, cara. E, tipo, às vezes é só uma conversa, não tenho paciência para ler, vê um tutorial, não quero ver o tutorial porque está em inglês. Fala com a pessoa que está lá, é muito mais fácil. Eu já tive, cara, eu trabalho todo dia com isso, nos últimos 6 anos. E às vezes quando eu estou a trocar muito e-mail com um cliente, eu prefiro assim, vamos fazer uma chamada, eu mostro como é que funciona, e a pessoa olha, ela grava a chamada e resolve em 5, 10, 15 minutos uma coisa, ficamos ali em e-mails. Ela passaria semanas, né? Tentando entender. Entende? E a pessoa, nossa, agora eu entendi. Nossa, estava há 2, 3 semanas aqui me debatendo com esta planilha, tentando exportar o dado. E eu digo assim, olha, o software já o faz. Já tive caso. São 2 botões. Então. E fica inventando a roda de coisas que já existem. E, cara, tem documentação riquíssima. Tipo, a Campa faz treinamentos a cada 2 meses lá em Logan. Não sei como é que depois é a passagem. Vocês resolvem com a Amanda. Mas tem em São Paulo também. Em São Paulo eu acho que também. Em São Paulo também. E aí, André, esse é um ponto que eu sei que também lhe é sensível, que, assim, gente, não precisa vir só na Campbell. Né? Não precisa ir só a Measurement. Quando vocês estiverem trabalhando para criar um sistema de monitoramento, conversem com vários, entendam quais são as diferenças, inclusive podem pedir ajuda até a avaliar se, mas aqui, eu escrevi isso aqui, você acha, tá sentindo falta de alguma coisa? O que você vê? Não necessariamente sobre o data logger, mas na gestão desse meu sistema que eu vou ter que gerir, o que você sugere? Redundância? Enfim, o que quer que seja, sabe? Muitas vezes, o que para vários geotécnicos é algo que eles fazem 1, 2 vezes em 3, 4, 5 anos, é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, o meu interesse, é claro que eu tenho interesse em vender os produtos Campbell, sem sombra de dúvidas, mas eu também tenho interesse que você entenda, porque quem vende produtos bons acredita que quando o mercado entende do que está sendo vendido, os nossos produtos vão ser vendidos, porque a qualidade vai ser reconhecida. Exatamente. Então, isso é, sobretudo, importante mesmo, André, nessa fase, sabe, de especificação, de desenho da solução. Empresas, conversem, não é problema nenhum. Exatamente. E isso estavas a falar, todo interesse que, comprando ou não comprando, eu acho que até mais importante que isso é que façam um bom uso dos equipamentos. Porque depois tem a questão de utilizar mal os equipamentos, porque não pediu as orientações devidas, não ligou para ninguém, decidiu fazer de cabeça, eu acho que funciona assim e saiu fazendo, não vai ter uma boa experiência, e aí depois vai sair para o mercado e dizer assim, este equipamento é uma merda. Cara, assim, a questão de dizer, não funciona. Não, porque não funciona, mas eu também o suporte fica lá no outro país e não sei o quê. Cara, me aconteceu várias vezes isso. E aí depois assim, não, o que é que você fez? Não é assim que vai. Putz. Aí depois a pessoa pensa, se eu tivesse seguido o caminho, porque acontece essa questão de equipamentos mal utilizados trazem má reputação para as marcas. Por isso é que os suportes acabam sendo gratuitos e têm tanta proximidade. Porque o que tem de gente sendo criativa a utilizar equipamentos, meu amigo, filho, o que eu vou falar com o pessoal só não faz uma roda, só não faz sei lá, com os equipamentos com os que eu fabrico, sei lá, já vi coisas assim absolutamente surpreendentes. As pessoas podem ser muito criativas. Muito criativos, dos maiores de outras partes do mundo, em que depois, não funcionou. Sim, porque não foi feito para isso. Mas se você tivesse perguntado, a gente teria feito isso. Portanto, eu acho que fica esta mensagem aqui dos fabricantes, não é? O nosso lobby aqui dos fabricantes. Entrem em contato, não porque a gente quer vender avidamente, mas porque é bom transmitir esse conhecimento e que, entendo, a instrumentação bem aplicada beneficia toda a gente que está aqui, independentemente da marca. Porque o que nós estamos a fazer é uma questão da reputação do setor. Porque se a instrumentação está bem feita,
tem uma boa reputação. Se ela está mal feita, vamos entender porquê. Às vezes é um defeito do equipamento, às vezes é um defeito da instalação, às vezes é um defeito do instalador, tipo, mas a gente tem que entender qual é o link da cadeia que a Amanda falou, que está mais fraco e que quebrou a cadeia de confiança. Portanto, e eu só tenho a agradecer. Espero que toda a gente que nos esteja aqui a ver que tenha gostado. Eu vou fechar aqui o episódio, não é? Mais uma vez agradecer aqui pela vossa presença, agradecimento aos patrocinadores, à Auron Soluções de Engenharia, à Técnica Engenharia e à PCP Engenharia. Um agradecimento ao TC220, que é a Comissão Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, e também agradecer também o apoio da Comissão Técnica da ABMS, que nós estamos aqui promovendo e ajudando. Se quiserem fazer parte, vou deixar o link depois nos comentários para vocês. Tá bom? Agradeço imenso pela vossa presença, mais uma vez. Obrigado, Amanda. Até à próxima. E um abraço. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Tchauzinho, gente.